Olá, que Deus te abençoe. Um ótimo dia, com muitas maravilhas para você. Que Jesus, ele entre na sua casa, ele entre na sua vida, ele entre nos seus caminhos para te abençoar. Ele vem abençoar seu casamento, a sua vida sentimental, conjugal, abençoar a tua família, como ele abençoou a família de Noé. Você lembra dessa passagem? Pois é. A família de Noé foi salva por causa de Noé, a fé dele que ele tinha em Deus e a obediência dele quando Deus o avisou a respeito do dilúvio, deu as instruções para ele fazer a arca. A Bíblia registra e nos mostra que 100 anos da sua vida Noé dedicou com seus filhos para construir aquele grande barco. Eu vou dizer assim, o barco mais seguro do mundo, e nunca haverá um tão seguro como a Arca de Noé. Não vai haver. A Arca de Noé é e foi, aliás, foi e é e será o barco mais seguro, vamos dizer assim, um navio, né? Porque era grande. A Bíblia registra o tamanho, a altura, a dimensão, primeiro, segundo compartimento, altura, sabe? E tudo foi feito manualmente com as ferramentas da época que não é como hoje, com toda a tecnologia que tem. A gente vê aí barcos, navios, aí acontecendo tragédia, afunda, mas a Arca de Noé, com todo aquele peso, imagina só todos os animais, cada par de cada animal, imagina só, dentro da arca. Imagine o peso que não era, e foi feito manualmente, nas ferramentas da época, que hoje as coisas estão tudo avançadas, navios feitos de aço, sabe? E a Arca de Noé foi feita manualmente ali, encaixe por encaixe, não tinha as ferramentas que tinha hoje, os equipamentos. E por isso que eu falo para você, a Arca de Noé foi, é e será o barco, o navio, vamos dizer assim, mais seguro que já houve. Que a instrução veio do próprio Deus, não afundou, não afundou, não afundou, porque foi Deus que deu a instrução para Noé. O próprio Deus. A Bíblia registra, leia a palavra no livro de Gênesis e você vai ver lá a história de Noé. E ele foi salvo, a família foi salva, porque eles estavam ali dentro daquele barco mais seguro, feito, é, dada a instrução pelo próprio Deus e feita pelas mãos de Noé e seus filhos. 100 anos demorou, mas a arca foi feita. E Deus abençoou aquele barco. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Se a sua fé, ela ser bem firmada no Deus de Noé, o Deus Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, você pode ter certeza que a sua vida não vai afundar, o seu barco não vai afundar, seu casamento não vai afundar, a sua saúde não vai afundar, a sua família não vai afundar vamos dizer assim, no lago de perdição, porque ainda que esteja acontecendo algumas coisas desagradáveis dentro da sua casa, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Ele vai resgatar, Ele vai restaurar a sua vida, seu lar, sua família, sua vida espiritual. Comece orando, se voltando para Deus. A palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele fala assim, lá no livro de Malaquias, torne-se para mim que eu vou me tornar para você. Você observa que Deus primeiro nos chama para nos tornarmos para Ele. Depois Ele se torna para nós. Você quer aprender a se tornar para Deus? Comece orando. Com sinceridade. Coração aberto. Perdoando. Depois se afaste daquilo que não é bom. Eu quero parabenizar você que tem feito bem, você que tem ajudado, você que tem pensado o bom do próximo.
você que tem estendido a mão, você que tem até dividido o seu pão com o próximo, eu quero te parabenizar, eu quero dizer para você que a sua caixinha de misericórdia está cheia. Quando você precisar, você pode ter certeza que você vai encontrar também misericórdia, porque você tem dado misericórdia. Sabe, a gente vive num mundo onde são poucas pessoas que ajudam os outros. Desculpe. A gente vive num mundo onde a gente vê pessoas que têm tanto dinheiro, tanta condição financeira, mas ajuda quase ninguém. Nós temos pessoas, sim, que têm dinheiro, que têm poder, que têm posição, que têm ajudado. Parabéns. Mas a gente vê algumas pessoas que têm tanto dinheiro e só pensam em si próprio, só pensam em si mesmo, só no seu... Um ditado até que diz assim, fulano só pensa no próprio umbigo, né? Pois é, a gente vive nesse mundo, onde a gente tem pessoas, que tem, não são todas, como eu falei, tem gente que tem tanto dinheiro, mas vai ver, não ajuda quase ninguém, ou não ajuda ninguém, né? Ainda compra e não paga, e tem dinheiro. Pois é, então a gente vive nesse mundo, esse mundo fantasioso, cheio de ilusão, sabe? A gente tem boas influências, a gente tem pelas redes sociais bons influenciadores. Quero parabenizar os bons influenciadores, mas nós temos também aqui nas redes sociais maus influenciadores. Então, dos maus influenciadores, eu aconselho você se distanciar, se afastar, porque o nome já diz, maus influenciadores, não é bom, é uma coisa má. Os bons influenciadores, siga ele, compartilhe, esteja com ele, porque são bons influenciadores. Esses a gente deve dar ouvido, porque o nome já diz, são bons. Ora, os maus, não se afaste. Os maus influenciadores. Eu sou muito família, sabe? Porque Deus, ele é família. Imagina só, Deus, ele criou os anjos, criou Jesus, seu filho, os anjos do céu. Então Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo. É impossível Deus ter criado. Imagina só, se Deus criasse tudo isso e não criasse os anjos, não tivesse criado Jesus, né? Porque Deus ia pensar em si próprio, não. Então Deus é humano, Deus ele é misericordioso, Deus é compreensível, Deus é humano, Deus é família, sabe? Deus é família. Esse nome, nunca ninguém vai matar esse nome. Há pessoas, né, que não gostam, mas eu sou muito família, mas há muita gente que gosta. Então Deus é família, Deus é família. Escuta o que eu estou te falando, Deus é família. A família é sagrada, a família é uma constituição de Deus. Deus deu poder para o homem e para a mulher ter filhos, família. Então, amado, sabe, é uma coisa muito de Deus, sabe, uma coisa muito abençoada. A gente ora por todos. Eu pelo menos, quando eu vou orar, minha esposa, a pastora Ilza também, nós vamos orar, nós oramos por todos, independente de religião, de igreja, que todo ser humano, ele, ele, ele é imagem e semelhança de Deus, ser humano, né? E uma pessoa até falou uma vez assim para mim, pastor, por que existe gente ateu? Eu não entendo. E eu falei o seguinte para essa pessoa, você sabia que não são todos também, mas uma boa parte dos ateus de hoje, e ateus também do passado, que já se foram, você sabia que a maioria deles, de 100, 80, 75, um dia já acreditaram em Deus? Aí essa pessoa falou, não, pastor, eu não acredito. Será? Você pode ter certeza. Eu já tenho atendido, amados, eu já atendi nessa caminhada ministerial, pastoral, eu já atendi muita gente. Sabe, eu já atendi, não vou entrar aqui em detalhe, mas eu já atendi tanta gente, que você não faz a noção, tantas pessoas que eu já atendi. E é uma boa parte delas, graças a Deus, a gente tem conseguido ajudar. Porque da gente dar ouvido à voz de Deus, a gente consegue ser ajudado, né? É como uma pessoa que vai no médico.
se ela não fizer o acompanhamento, se ela não der ouvida ali que o médico fala, porque o médico que ele estudou, né, o médico ele estudou para aquilo ali, um clínico geral, estudou para ser um clínico geral, ou mulher ou homem. Ele entende do corpo humano, da cabeça à planta dos pés, que é um clínico geral. Então ele encaminha a pessoa para uma especialidade que está precisando, não é isso? Então Deus eu quero aqui abençoar todos os médicos, doutoras, doutor, enfermeiras, enfermeiros, enfim, todos os faz parte da área da saúde. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, viu? E eu estou orando por vocês. Então, amados, é isso, sabe? A gente tem que ser mais humano, a gente tem que acreditar em Deus. Então, como eu estava falando a respeito dessa pessoa que me fez a pergunta, por que que tinha gente ateu? E eu falei para essa pessoa, olha, a maioria dos ateus, a maioria deles, mais da metade, hoje são ateus, mas um dia acreditaram em Deus. Algumas circunstâncias, sabe, que não justifica, mas ou a pessoa por decisão própria, ou por uma má influência, porque existe isso, as más influências, que convence uma pessoa a não acreditar em Deus, sabe, maus influenciadores, que destroça a palavra de Deus, mas a Bíblia fala que no juízo final todos vão prestar conta, né? Todos vão prestar conta do que fizeram ou deixaram de fazer, o bem ou o mal. E plantou o bem, vai colher o bem. Plantou o mal, vai colher o mal, não tenha dúvida disso. Então, no juízo final, tudo isso vai ser resolvido. Mas a gente tem que guardar nossa fé, sabe? Por exemplo, ninguém bota na minha cabeça que Jesus não morreu na cruz. Eu não estava lá, mas eu creio, está na Bíblia. Ninguém bota na minha cabeça, ninguém me convence que Jesus não morreu na cruz, porque ele morreu na cruz. Ninguém me convence que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, porque eu sei que ela é a palavra de Deus. Eu tive a minha vida transformada. Eu fui liberto, eu fui curado. E foi através da palavra de Deus. Eu busquei isso. E eu tenho visto muita gente ter sido curada, abençoada, vida transformada, casos perdidos, sabe? Ninguém me convence, ninguém. Sabe, ninguém coloca na minha cabeça que Deus não existe, que Jesus não existe, que isso é coisa do homem, a Bíblia foi feita por homem. A Bíblia é a palavra de Deus, amados. A Bíblia é o livro mais lido do planeta Terra, é o livro mais histórico, é o livro mais vendido. Não tem outro, nunca vai ter, sabe? Coisas que estão acontecendo hoje, que têm acontecido, que está registrado na Bíblia. Como é que pode? Tantas coisas hoje está acontecendo e está lá na Bíblia. Então, tire suas conclusões, leia a palavra, abra sua mente, porque Deus tem para fazer na sua vida, amado. É uma coisa muito maravilhosa. Se você abrir seu coração para que Deus, para que Jesus, o Espírito Santo, lhe alcance seus pensamentos, você verá o que ele é capaz de fazer na tua vida, coisas maravilhosas. E na vida de muitos tem acontecido e na sua também vai acontecer, porque este link não chegou até você em vão. É porque Deus sabe as tuas necessidades. As tuas necessidades Deus sabe. Sabe? Vamos agora orar? Vamos falar com Deus? Levante sua mão direita, Pai amado e Pai querido. Eu quero aqui profetizar um milagre, eu quero profetizar a bênção, eu quero profetizar o que o Senhor colocou no meu coração na vida de todos. Eu quero abençoar a vida, meu Deus, sentimental. Eu quero abençoar a vida conjugal. Eu quero determinar esse casamento abençoado e restaurado pelo teu poder. E que este amado que vive frustrado, meu Deus, solteiro, que já foi enganado por tantos e por muitos, eu determino em nome de Jesus que vai vir uma pessoa certa para ele, para ela, em nome de Jesus. Eu profetizo isso porque isso ela tem buscado do Senhor. E o Senhor não é injusto para deixar isso em vão, meu Pai. O Senhor sabe as necessidades dessa tua filha e desse teu filho, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, guarde a livre de todo mal e coloque a pessoa certa, Senhor.
Deus abençoa a família, porque o Senhor é família. Restaura essa família, restaura este lar. Tira as confusões, tira as irritações, as brigas de dentro dessa casa, os vícios, enfermidades, doenças. Senhor, entra com providência nesta casa, repreendendo todo o mal. Pai, eu abençoo a vida financeira, que abra portas, janelas dos céus. Eu abençoo também os que têm ajudado a tua obra. Eu abençoo a todos que têm contribuído, Senhor, que o Senhor abra a janela do céu sobre a vida de todos. Eu abençoo a todos que estão nos hospitais, sejam curados, sejam libertos. A estes que vão fazer cirurgia, os que já fizeram, estão de recuperação. Senhor, eu os abençoo. E a todos que oram conosco, eu os abençoo a fotografia, a peça de roupa. Eu abençoo, meu Deus, o currículo, a carteira de trabalho, que porta se abra. Eu profetizo a bênção sobre este dia, sobre a vida de todos. Em nome de Jesus, e a água consagrada e abençoada, aleluia, em nome de Jesus. Graças a Deus. Uma boa sexta-feira, beba da água, receba saúde pela fé, receba paz. Que Deus te abençoe. Siga o nosso canal, envie esse link para pessoas que vocês conhecem, que estão precisando ouvir e receber o que você recebeu, e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém.